Olá, bom dia, 9h30. A gente começa o boletim de notícias com informações a serviço da vida e da esperança. Hoje é segunda-feira, 2 de setembro de 2024. Abrimos esta edição com imagens de São Paulo, aí você vê imagens da região da Vila Mariana. A semana começa com tempo firme, sem previsão de chuva e com alerta para baixa umidade do ar, com níveis perto dos 30%, bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O sol predomina, com máxima prevista de 29 graus. O Papa Francisco inicia hoje a viagem apostólica mais longa de seu pontificado. Aos 87 anos, o Santo Padre vai percorrer países da Ásia e Oceania. Mais informações com a repórter Danúbia Gleiser. Bom dia, Danúbia. Bom dia a todos. O Papa Francisco vai visitar a Indonésia, Timor-Leste, Papua Nova Guiné e Singapura. As palavras fé, oração, compaixão, fraternidade, harmonia e esperança estão nos temas presentes nos lemas e nos logotipos desta viagem. E algumas curiosidades é que Francisco fará a viagem mais longa do seu pontificado. Ele vai percorrer mais de 32 mil quilômetros, com 4 fusos horários diferentes. Sua partida do aeroporto Fiumicino de Roma está prevista para 5h55 da tarde, 12h55 no Brasil. E seu retorno ao Vaticano será na sexta-feira, dia 13 deste mês. Nos países, o Papa fará 16 discursos que serão pronunciados em italiano e em espanhol, em que abordará o diálogo e a convivência harmoniosa entre as religiões, a reconciliação social, mudança climática, o equilíbrio entre a velocidade econômica e tecnologia e o desenvolvimento humano, social e espiritual dos povos, evangelização e refugiados. Na manhã de ontem, o Santo Padre foi à Basílica de Santa Maria Maior, onde rezou diante do ícone da Virgem Salus Populi Romani, protetora do povo romano, confiando-lhe a sua viagem. E ao meio-dia, no Ângelus, pediu a todos oração pelos frutos da sua visita aos países. Per favore, pregate per il frutto di questo viaggio. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. Aqui no Brasil, setembro começa com aumento na conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que neste mês a bandeira tarifária será vermelha. De Brasília, a repórter Liana Nunes explica os motivos dessa decisão para a gente. Bom dia, Liana. Bom dia, Sidney, e a todos. É isso, é bandeira tarifária patamar 2, a mais cara de todas. A última vez que essa bandeira foi ativada foi em agosto de 2021. Além da escassez de chuva, o clima seco e as temperaturas elevadas motivam aí o acionamento de usinas térmicas, o que aumenta os custos da operação do sistema elétrico com acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts consumidos. O volume de água nos reservatórios brasileiros deve ficar neste mês de setembro abaixo dos 50% da média. E agora vamos falar da suspensão da plataforma X no Brasil, o antigo Twitter. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, convocou a corte para um julgamento virtual com o objetivo de definir sua decisão em suspender a rede X no Brasil. A rede social foi bloqueada pelas operadoras de internet nas primeiras horas do sábado, em cumprimento à decisão de Moraes. A medida foi tomada porque, de acordo com o ministro, o dono da empresa, Elon Musk, não indicou no prazo dado um representante legal do X no Brasil. Sidney. Obrigado, Liana. Setembro começa com baixa umidade do ar em várias regiões do país, o que aumenta o risco de queimadas. Confira agora a previsão do tempo para esta segunda-feira. Na região sul, o dia vai ser de sol em Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis. No sudeste, chuva fraca em Santos e Paraty. Tempo firme nas capitais e alerta para baixa umidade do ar. No centro-oeste, o sol predomina e as temperaturas seguem elevadas. Não há previsão de chuva e a umidade do ar segue baixa.
Dia de sol com pancadas de chuva isoladas na costa da região norte. Nas demais áreas, o tempo fica seco e com riscos elevados de novos focos de incêndio. E no Nordeste, dia nublado no litoral, com chuva moderada em Salvador, Recife e João Pessoa. No interior da região, tempo seco e quente, com atenção para a baixa umidade do ar. Neste mês de setembro, o Papa Francisco pede oração para que cada um ouça com o coração o grito da terra e das vítimas das catástrofes ambientais e crise climática. O Santo Padre também orienta todos a assumirem o compromisso e cuidado com o planeta. Recemos por el clamor de la tierra. Si tomamos la temperatura del planeta, nos dirá que la tierra tiene fiebre. Y se encuentra mal, como cualquier enfermo. Pero nosotros escuchamos este dolor, escuchamos el dolor de los millones de víctimas de las catástrofes ambientales. Los que más sufren las consecuencias de estos desastres son los pobres, los que se ven forzados a dejar su casa por inundaciones, olas de calor o sequías. Hacer frente a las crisis ambientales causadas por el hombre, como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de la biodiversidad, pide respuestas no solo ecológicas, sino también sociales, económicas y políticas. Tenemos que comprometernos en la lucha contra la pobreza y la protección de la naturaleza, cambiando nuestros hábitos personales y los de nuestra comunidad. Oremos para que cada uno de nosotros escuche con el corazón el clamor de la tierra, el clamor de las víctimas de las catástrofes ambientales y del cambio climático, comprometiéndonos personalmente a cuidar el mundo que habitamos. O saneamento básico é um fator importante para avaliar a qualidade de vida de um município. Mas uma pesquisa recente feita pelo Instituto Trata Brasil revelou que 32 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável para beber e 90 milhões estão sem coleta e tratamento de esgoto. Os detalhes com a repórter Aline Mércio. Bom dia, Aline. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, segundo a pesquisa, o país com o ritmo atual só alcançaria a universalização do saneamento básico em 2070, o que representa um atraso de 37 anos se comparado aos prazos estabelecidos pelo Marco Legal. Nós conversamos mais cedo com Luana Preto, presidente do Instituto Trata Brasil. Vamos conferir. Após a aprovação do Marco Legal de Saneamento, ele teve uma evolução, mas ainda é uma evolução muito lenta, perto do que a gente precisa para universalizar, ou seja, para que 99% da população tenha acesso à água e 90% tenha acesso a coleta e tratamento de esgoto até o ano de 2033. Nos últimos 5 anos, nós evoluímos apenas 3 pontos percentuais no acesso a coleta e tratamento de esgoto. Quando a gente faz uma projeção futura com essa média de avanço em relação ao acesso ao saneamento, nós precisaríamos ainda de 37 anos para poder atingir, então, o serviço de saneamento básico para toda a população. Nós precisamos priorizar esse tema nas diferentes regiões do nosso país, para que nos próximos 10 anos, possamos ter um avanço maior em relação ao acesso à água e coleta e tratamento de esgoto e uma expectativa de atingimento dessas metas estabelecidas pelo Marco Legal de Saneamento, que é a universalização até o ano de 2033. Cúpula dos países africanos na China e protestos em Israel estão entre os destaques internacionais de hoje. Neste domingo, protestos e greves por um cessar-fogo em Gaza tomaram Israel. Cerca de 500 mil de pessoas foram às ruas de Tel Aviv.
Durante as manifestações, alguns serviços do aeroporto Ben Gurion foram suspensos e viagens de ônibus e trens foram canceladas ou funcionaram parcialmente. A paralisação foi convocada depois que 6 corpos de reféns foram encontrados há 2 semanas. Em Nova York também houve protestos pedindo um acordo de cessar-fogo e a libertação de reféns que ainda restam. E líderes africanos já começaram a chegar à China para a cúpula do Fórum de Cooperação China-África, que vai acontecer entre os dias 4 e 6 de setembro em Pequim. Os presidentes do Senegal, Djibouti e Chad já estão no país asiático. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, é convidado especial e organizações internacionais e regionais vão participar como observadores. Esse será o maior evento diplomático sediado pela China nos últimos anos. O corpo da ex-senadora Maria do Carmo Nascimento Alves foi sepultado ontem à tarde em Aracaju, capital sergipana. Ela faleceu no sábado aos 83 anos em decorrência de um câncer no pâncreas. Maria do Carmo teve um papel importante na expansão do sistema Canção Nova de comunicação. E política, foi a primeira senadora eleita pelo Estado para o Senado Federal a cumprir 3 mandatos consecutivos. Conhecida por sua fé católica, a ex-senadora Maria do Carmo, ao lado do seu esposo, ex-governador João Alves, teve papel fundamental na aquisição da primeira geradora da TV Canção Nova, o que permitiu a expansão do seu sinal através de retransmissoras por todo o Brasil. Eu poderia ter vendido a TV por 13 milhões de reais, mas ela terminou vendendo por 4 milhões e meio a prestação para que essa televisão, nas mãos desse grupo, fosse instrumento realmente da verdade, do bem, do reino de Deus para o povo todo. A Canção Nova lamenta o falecimento da ex-senadora. A ela, nossa gratidão por possibilitar a realização de nossa missão evangelizadora. Descanse em paz, Maria do Carmo. O céu é logo. Reiteramos nosso pesar e oração a todos os familiares e amigos de Dona Maria do Carmo do Nascimento Alves. Mudamos de assunto porque o Brasil segue fazendo bonito nos Jogos Paralímpicos de Paris. Agora há pouco, o mineiro Claudinei Batista conquistou a medalha de ouro na classe F56 de lançamento de disco, quebrando o recorde paralímpico e se tornou tricampeão. Beth Gomes ficou com a prata no arremesso de peso nas classes F53, F54 e também bateu o recorde mundial da sua classe. O Brasil conquistou medalha no triatlo pela primeira vez na história, com o paranaense Ronan Cordeiro da classe PTS 5. Ele ficou com a prata. O país ocupa, neste momento, a 4ª colocação no quadro geral de medalhas. Nós ficamos por aqui, mas você tem outras informações às 6:45 da noite no Canção Nova Notícias. Obrigado pela companhia, bom início de semana, siga ligado na TV Canção Nova.